Fala, concurseiro e concurseira. Bora conversar agora sobre direito administrativo. Essas aulas vão ser compostas por aulas minhas e também do professor Vitor Barbosa. A gente vai ficar mais ou menos alternando entre uma aula e outra. Então, bora lá conversar sobre direito administrativo. Está aqui na tela para vocês o que vem a ser o direito administrativo. Ele é basicamente como se fosse a matemática dos direitos. Por que a matemática dos direitos? Bom, não é tão fácil de ser compreendido, porque tem muitos conceitos, muitas denominações que podem ser confundidas. Então, quando você estiver lendo o PDF, você vai ler esse PDF antes de ver essa aula, você vai perceber algumas nomenclaturas que podem ser confundidas. Então, a gente vai trabalhar todas elas aqui, mas fique avisado, vai ter confusão possivelmente aí mais para frente. Então, a gente vai ler junto o PDF, vai marcando, vai ser um estudo guiado, onde eu estou estudando e mostrando para vocês como vocês podem também aproveitar. Basicamente, o primeiro tópico que a gente tem para poder marcar aqui é que o direito administrativo ele não é codificado. Ou seja, o que significa dizer que não é codificado? Significa dizer que você não vai encontrar um manual do direito administrativo. Você não vai encontrar, por exemplo, tá vendo esses livros aqui? Tem um livro, é porque tá ofuscado para vocês. Mas tem um código penal, tem um processo penal, tem constitucional. Ou seja, quando um direito ele é codificado, significa dizer que boa parte ou todo dele está em um livro. O direito administrativo não funciona assim, por quê? É uma briga de foice. Tem um pedaço aqui, tem um pedaço ali, aí pega esses pedaços, vão juntando e cria como se fosse um código. Mas esse código ele é doutrinário, ou seja, não é o CPP, não é o Código Penal no Planalto. Se você colocar aí no Google, Código Penal Planalto, vai ter uma lista, que é o código, né, dizendo exatamente do primeiro artigo até o último, onde você sabe a sequência lógica, você sabe o que estudar, sabe o que está lá. Mesma coisa para o CPP, mesma coisa para o direito constitucional. Então, existem as fontes. Por direito administrativo, não. O administrativo tem um pedaço aqui e outro ali. Então, não vai ter um código. E a mesma coisa aqui ó, já está numa questão de prova para vocês. No Brasil, o direito administrativo se caracteriza por ser um ramo jurídico recente. Não está codificado, até que está correto, embora seja normatizado a adotar o sistema único de jurisdição, ou seja, sofrer influência da jurisprudência, que em muitos aspectos ajuda a moldar o regime jurídico administrativo. Bom, e a questão aqui está totalmente correta. Tem alguns conceitos que você não viu ainda, a gente vai ver um pouco mais para frente, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó, não está codificado. O fato de não estar codificado já mata muitas questões. Vão ter questões que vão dizer, o direito administrativo é um ramo do direito público que está codificado. Opa, está errado. Então, essa primeira questão aqui está correta. Você pode muito bem pegar essa primeira questão e já salvar como questão conceito, porque a gente vai ver os demais aspectos dela um pouco mais para frente. E aqui, vamos voltar para a teoria, onde eu digo o seguinte, o direito administrativo é um ramo do direito público, mais uma questão de prova. A banca vai dizer que é um ramo do direito privado. Você vai ler a questão rapidamente e vai simplesmente apagar da sua mente que é um ramo do direito público. E as bancas sabem fazer isso muito bem. Então, quando você estiver lendo as questões, tenha certeza de ir marcando e saiba que é um ramo do direito público e não do direito privado. E se dedica a estudar as normas e princípios da administração pública. Então é o seguinte, o direito administrativo ele foi feito para estudar as normas e princípios da administração pública. Então é diretamente ligado à administração pública. É como se fosse uma diretriz, dizendo, ó, faça isso, siga esse princípio, vá por esse caminho. É assim que você vai conseguir ter um bom aproveitamento do direito administrativo e assim cumprir a sua função, as suas relações com os cidadãos e com outras entidades públicas e privadas. Ele tem como objeto de estudo, marque bem essa palavra aqui, ó, objeto de estudo do direito administrativo são as atividades exercidas pelos órgãos e agentes públicos no desempenho de suas funções. E como é que funciona esse desempenho de suas funções? É basicamente prestação de serviço público, elaboração e execução de políticas públicas, gestão de recursos públicos e também controle da administração pública. Perceba o seguinte, aqui, quando falar em desempenho, aqui, funções e atividades exercidas, você tem que saber exatamente quais são as funções e desempenhos. Eu coloquei aqui para exemplificar, mas apenas saiba, o objeto de estudo são as atividades exercidas pelos órgãos. Que atividades, Bruno? Não necessariamente você tem que saber. Aqui é somente para poder aprofundar um pouco mais o conteúdo. Afinal, o material ele vai do zero ao avançado. Então, para você que é avançado, você sabe muito bem que é a prestação de serviço, elaboração e execução de políticas públicas, sabe o passo a passo. Para você que é iniciante, fica tranquilo, porque basta você saber que o objeto de estudo são as atividades exercidas pelos órgãos e agentes públicos. Continuando aqui, a gente tem o seguinte, ó. O direito administrativo é uma disciplina de grande importância, uma vez que estabelece as bases para a organização, funcionamento e controle de Estado. Então aqui,
é uma das funções do direito administrativo, garantindo eficiência, eficácia, legalidade da atuação. Ela é fundamental para a proteção dos direitos dos cidadãos e para o desenvolvimento do país. Do mesmo jeito que os outros ramos do direito público que a gente já estuda, como Código Penal, CPP, Constitucional, beleza? Do mesmo jeito que eles são importantes na seara da aplicação deles, o administrativo também é. O administrativo ele vai agir justamente para deixar tudo coeso, para que tenha uma base, tenha uma organização, tenha um funcionamento por parte do Estado. Então tudo isso é muito importante para o controle da administração pública. E aqui, os principais pontos que você pode ver nas questões iniciais no seu primeiro tópico do edital, que é esse primeiro PDF. O que vem a ser o ramo do direito público, que é onde o direito administrativo ele é aplicado. O direito administrativo é o ramo do direito público, marque novamente, porque eu estou sendo repetitivo, porque as questões vão trocar público por privado. Já é certo, eles sempre fazem isso. E se dedica a estudar normas e princípios que regem a administração pública e suas relações com os cidadãos e com outras entidades públicas e privadas. Mas Bruno, você não falou que o direito administrativo ele é um ramo do direito público? Sim, falei. Então por que você está falando que ele vai se relacionar com entidades públicas e privadas? Nós vamos ver um pouco mais para frente, ou você vai ver comigo, ou vai ver com o professor Vitor, que existe a administração pública indireta. A administração pública indireta vão ter pessoas de direito privado. Pessoas não, né? Entidade de direito privado. Fica tranquilo que essas palavras que você não está entendendo agora, vai entender um pouquinho mais para frente. Mas saiba que sim, o direito administrativo vai se relacionar com pessoas de direito público, pessoas de direito privado, porque juntos eles formam a base ali para o controle da administração pública, para saber o que vai fazer ou não. Então, eu só estou jogando aqui os conceitos para vocês irem entendendo aos poucos, mas não precisa ficar tão sequelado aí para poder aprender agora. Principalmente porque você tem um PDF, então se tem um PDF você vai lendo e marcando junto comigo também. Qual é o objeto de estudo do direito administrativo? O objeto de estudo são as atividades exercidas pelos órgãos e agentes públicos no desempenho de suas funções. Bora marcar aqui. Tais como prestação de serviço, ou seja, o que eu marquei aqui em cima nesse mapa, está aqui novamente no objeto de estudo. Basta você saber qual é o objeto de estudo, atividade exercida pelos órgãos e agentes públicos no desempenho de suas funções, ou seja, trabalhando. Então a administração pública vai se preocupar com o que o agente público, com o que o órgão público está fazendo em suas funções, o que ele está fazendo trabalhando. É assim que ela vai estudar esse pessoal. E qual é a base do direito administrativo? Ok, o direito administrativo é uma disciplina de grande importância, uma vez que estabelece as bases para a organização, funcionamento e controle, garantindo eficácia e eficiência. A gente vai ver os princípios. E desses princípios existem princípios explícitos e princípios implícitos. Tecnicamente, são todos a mesma coisa. Como assim a mesma coisa? Todos têm a mesma eficácia. Todos têm o mesmo valor. Só porque um princípio está previsto na Constituição, lá no artigo 37, por exemplo, não significa que ele é mais importante dos que não estão previstos na Constituição. Para vocês terem ideia, a base do direito administrativo são compostas por princípios implícitos. Supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público também sobre o privado. Então, perceba que princípios implícitos formam a base do administrativo. E o que vem acima é o que vai ser estudado. Então, perceba o seguinte, por mais que seja princípio implícito, não necessariamente ele vai ser inferior. Pelo contrário, vão ser iguais, estão em pé de igualdade. Princípios explícitos e princípios implícitos estão no mesmo balaio. Então aqui ó, nós temos um mapa mental de tudo que a gente já viu até agora. Então veja só. O que vem a ser o direito administrativo? O direito é um conjunto de normas e regras que vão formar pessoas jurídicas de direito público e essas pessoas jurídicas de direito público vão impor, através do Estado, para regular a vida em sociedade e também ter uma coexistência pacífica das pessoas. Isso aqui é a primeira parte que a gente já viu. E quais são os ramos de direito? Nós temos o ramo de direito público e o direito privado. Aqui é o seguinte, pessoal. Imagina que o direito ele é como se fosse uma árvore. O direito é como se fosse uma árvore. E dessa árvore tem vários galhos. Aí vai ter galho direito público, direito privado. Digamos que vamos dividir em duas partes. Aqui é o direito público e aqui é o direito privado. Então, perceba que o direito ele continua vindo da mesma fonte. Ou seja, por mais que seja coisas distintas, continua fazendo parte do mesmo conjunto, que é fazer bem para a sociedade, regular a vida da sociedade, coexistência pacífica das pessoas. Então, por mais que sejam direções diferentes, o fim é sempre o mesmo, fazer o melhor para a sociedade. Eu estou falando aqui em termos mais informais, porque a intenção aqui do resumo não é te formar em direito, nem eu sou formado em direito, mas te mostrar como cai em prova. Isso aí a gente sabe. Então,
Não precisa ficar tão bitolado com os conceitos e tudo mais, porque você vai aprender isso pelos PDFs. Então aqui, ó, os ramos direito público e direito privado. O direito público ele vai pregar uma desigualdade entre o particular e o Estado. Por quê? Uma desigualdade. O interesse social ele é muito maior do que o seu interesse pessoal. Tipo, por exemplo, eu tenho uma casa que está no meio de um local que vai ser uma rodovia. E essa rodovia vai dar diretamente para um hospital. Perceba que para a sociedade é muito melhor ter um hospital ali do que ter a sua casa. Então o direito público vai utilizar o poder que ele tem para poder te retirar desse local e fazer o melhor para o público em geral. Então o direito público tem esse critério de desigualdade. E o direito privado, nós vamos atender o critério da igualdade ou isonomia, onde vamos tratar os iguais de forma igual. E ainda tem uma terceira vertente aqui, dentro do direito privado, que é justamente a verticalidade, onde vai ter a relação de desigualdade entre particulares. Por exemplo, o chefe para o empregado, por exemplo. Então perceba o seguinte, ó, a igualdade, cadê uma caneta e lápis? Você vai tratar aqui o direito privado em igualdade. Os dois polos ativos, ativo e passivo, aqui ó, estão em igualdade. Por mais que eu esteja, por exemplo, aqui de um lado e uma pessoa do outro, nós estamos de igual. Mas esse campo vai mudar quando se tratar de um chefe para o seu empregado. Afinal, o chefe, mesmo sendo um particular, ele tem mais poder do que o empregado, por exemplo. Afinal, ele tem uma relação superior entre eles. Não é como se fosse do direito público para o privado, por exemplo. Bora lá. Direito público. Aqui está o Estado, aqui está você. Perceba que você está abaixo do Estado. O Estado manda em você. Então, se houver a necessidade de o Estado te realocar de um local para outro, ele vai fazer. Porque, perceba, o interesse público ele é superior ao privado. Beleza. Agora vamos para o direito privado. Os dois estão em pé de igualdade. Perceba que é uma linha aqui entre eles. Então, vai seguir essa logística. E, quando se fala da verticalidade, nós temos aqui ó, o particular, o particular, né, na verdade, mas aqui ele é chefe, e aqui, por exemplo, é um empregado. Então perceba que não está tão igual, mas também não seja a ser feito direito público, que é totalmente superior. É mais ou menos superior, beleza? Então com isso aqui, bora para o próximo tópico. Conceito da administração pública. Bom, aqui é um balaio doido, uma briga de foice no escuro, como diz o professor Tales. Aqui é literalmente uma doideira. Por quê? Vão ter vários conceitos. Nós temos vários juristas. Então o que é que eu fiz aqui para vocês? Peguei os três principais doutrinadores, José dos Santos, Eli Lopes e Maria Silva Zanella de Pietro, a tia Maria, que é a mais famosa, e também é mais utilizada em bancas, e trouxe aqui para vocês, como se diz, uma junção. Está aqui uma junção do que vem a ser o direito administrativo. Perceba o seguinte, ó, para a professora Maria Silva, ela disse que o direito administrativo é o ramo do direito público que tem por objeto órgãos e agentes e pessoas jurídicas, que integra a administração, a atividade jurídica não contenciosa, que exerce os bens que se utiliza para a concessão de seus fins de natureza pública. Pronto, aqui é o primeiro tópico dela. Para o José dos Santos, ele diz que é o conjunto de normas e princípios que, visando sempre ao interesse público, regem as relações jurídicas entre as pessoas e órgãos do Estado, e entre este e as coletividades que devem seguir. Para o Eli Lopes Meirelles, é o conjunto harmônico de princípios jurídicos. Perceba o seguinte, eles estão falando aqui, mas não é tão diferente. Ah, Bruno, mas tem muita diferença entre doutrinadores. Beleza, tem. Mas ao meu ver, em questão de prova, eu não sei diferenciar quem é quem. Eu simplesmente peguei um conceito, sigo ele e vou para a prova. Simples. As três frases apresentam conceitos semelhantes, como eu já falei para vocês aqui agora, do que é o direito administrativo, mas diferem na sua abrangência e detalhamento. Maria Silva aborda o objeto de estudo do direito administrativo, que inclui órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas. Então perceba que ela deu uma ampliada, bem como a atividade não contenciosa e os bens públicos. José dos Santos enfatiza o interesse público como interesse norteador das relações jurídicas. E o Eli Lopes destaca a harmonia entre os princípios jurídicos que regem a administração. Então, o que é que eu fiz para poder facilitar a nossa vida? Tá vendo esses três conceitos? Trouxe todinho para cá. Então você vai aprender esse mapa mental, que aí você vai conseguir desenrolar todas as questões que envolvem a parte conceitual do direito administrativo. O que vem a ser direito administrativo? O direito administrativo é um ramo do direito público que tem por objeto órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas. Perceba que até esse momento aqui eu estou falando da Maria Silva. Mas Bruno, tem que saber o nome dos caras? Não, não tem que saber. Só tem que saber o conceito geral. Então, o ramo do direito
O que é o direito administrativo? Ele é um ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública, que fazem atividade não contenciosa, nós vamos ver o que é atividade não contenciosa, e que tem por fim fins de natureza pública. Beleza, aqui é o conceito geral, e aqui mais um adendo que diz o seguinte: atividades administrativas, independentemente de quem as exerça. Afinal, quem exercer vai fazer parte da administração pública, que é um órgão, agente ou pessoa jurídica. E aqui, os sistemas, que nós vamos ver agora o que vem a ser o contencioso ou não. O que vem a ser um sistema administrativo? Nós estamos aqui em 15 minutos de aula, vamos ver até onde vai. No direito administrativo, os sistemas administrativos francês e inglês, bora marcar aqui o nome da galera, francês e inglês, são modelos que influenciam a organização e funcionamento da administração pública. Então, são modelos a serem seguidos, francês ou inglês. Por quê? Porque foi criado na França e na Inglaterra. Pronto. Não tem que saber mais o que é isso, não. Em diversos países, incluindo o Brasil. Ok. O sistema francês ele não é utilizado em regra aqui no Brasil. Bora marcar. E o inglês, ele é o modelo adotado no Brasil. Perfeito. Muitas questões vêm bem simples nesse sentido, perguntando qual é o sistema adotado predominantemente no Brasil. Beleza, inglês. Mas saiba que o francês, excepcionalmente, ele pode ser utilizado. Bora ver a regra? Então vamos lá. O sistema inglês é o sistema administrativo baseado em uma administração descentralizada e flexível, que é o que nós temos realmente, em que a atuação do Estado é mais limitada e a iniciativa privada tem um papel importante na prestação de serviço público. O judiciário é quem soluciona todos os conflitos existentes na sociedade. Pronto, aqui é o que importa para a gente em prova. É esse ponto em específico que vem em questões. Quando se trata de sistema em inglês, que é o adotado no Brasil, você tem que saber que nós temos o sistema da jurisdição una, que aqui diz o seguinte: o judiciário é quem vai solucionar todas as broncas que existir entre particular e Estado e particular, por exemplo, vice-versa. E aqui no sistema francês nós temos o seguinte: é uma administração centralizada e hierarquizada, que a gente não utiliza essa parte, em que o poder é concentrado no Estado e o administrador público é considerado um servidor do Estado, submetido a um conjunto de regras e procedimentos rígidos. Aqui nós vamos ter a dualidade de jurisdição, onde o poder público judiciário resolve os conflitos que envolvem dois particulares, e o tribunal administrativo julga questões relativas a condutas de atos de Estado. Então, regra, vai levar toda lá para o sistema inglês. Excepcionalmente, uma questão bem aprofundada que eu não aposto na nossa prova, vem algumas coisas do sistema francês que nós vamos ver também. A administração pública inglesa é organizada em agências e autoridades independentes, com maior autonomia para tomar decisão e gerir recursos. Principalmente essa parte, que é o que nos interessa aqui no direito administrativo, a gente vai ver sobre a descentralização e tudo mais. Então, é bem tranquilo de ser estudado, não fiquem tão preocupados não. Assim como no direito administrativo, bora responder essa questão? Assim como no direito administrativo francês, a principal fonte do direito administrativo brasileiro é a jurisprudência. Opa, aqui não. Bem como ocorre também o sistema da Common Law. Bom, vamos lá. Qual é a fonte? De onde vêm as fontes do direito administrativo? Nós temos uma sequência lógica, onde nós vamos ter a lei como a fonte primária, a jurisprudência como a secundária, a doutrina e os costumes seguindo a sequência aqui. Mas não se preocupe que eu tenho um outro esquema aqui logo abaixo. Vou beber uma água, né? Que aí eu vou falando, tô quase fazendo um rap aqui. Beba água também, vai anotando. Vamos lá. No Brasil, a administração pública é influenciada por ambos os sistemas, mas a Constituição de 88 adotou um modelo de administração pública burocrática e hierarquizada. Aí é que entra o inglês, né? Com a criação de órgãos e entidades autônomas e regulamentação de concurso público. Opa, você está estudando para o quê? Concurso público. Então, agradeço o sistema, como forma de ingresso em serviço público. Entretanto, desde então, o país vem buscando modernizar e tornar mais eficiente a gestão pública, com a adoção de práticas de administração gerencial, que inclusive foi uma emenda constitucional lá de 98, e incentiva a parceria do setor privado. Ok. Sistema de jurisdição brasileira, como a gente já conversou, mas vamos marcar de novo. O sistema judiciário ou jurisdição única, ou UNA, pode vir em prova também, conhecido como sistema inglês e modernamente denominado sistema de controle judicial, é aquele em que todos os litígios, ou seja, conflitos, marca aqui litígios como conflitos, de natureza administrativa ou de interesses exclusivamente privados, são resolvidos judicialmente pela justiça comum. Ou seja,
pelos juízes e tribunais de poder judiciário. Tal sistema é originário da Inglaterra. Pronto. Aqui eu peguei lá do livro do Lee Lopes Meirelles, está aqui para vocês já marcar também. E no estudo do direito administrativo estaremos sempre sendo prestigiados por conceitos e mais conceitos. A nossa sorte é que eles são muito bem elaborados e diretos. A lei, aqui já é diretamente no texto de lei, inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. O texto de lei acima e o conceito do professor Eli quer dizer que o Brasil não adotou o sistema de jurisdição contenciosa administrativa, e sim do UNA. Como já falei para vocês, pode vir também o sistema de jurisdição UNA. Ou seja, quem vai dar a palavra final no Brasil é o Poder Judiciário. Por isso que você vai recorrendo até chegar no STF, por exemplo, que é a última instância. Não há outro órgão do Poder Jurisdicional de dizer o direito no caso concreto. Então quem vai dizer o direito é o tribunal. E aqui o quadro resumo, onde você, já leu, vai dar uma printada aqui e colocar no seu material também, ok? Como a gente já falou sobre tudo isso, não faz sentido eu ficar relendo com vocês. Lembrando que as aulas aqui do resumo são diretas ao ponto, sempre o mais rápido possível. E aqui, mais um mapa mais fácil, né? Sistemas, francês e inglês. Francês não adotado, inglês adotado. Próximo tópico. Como eu falei para vocês, nós vamos conversar sobre as fontes do direito administrativo. E o que é fonte? Fonte é aquilo de onde surge alguma coisa. Bruno, uma fonte d'água, surge água. Fonte de ouro, surge ouro, e assim vai. E o que é uma fonte do direito? Surge setor. Pronto. Então, aqui as fontes primárias e fontes secundárias. Vamos lá. O que vem a ser uma fonte primária? É uma fonte originária, ou seja, também pode ser chamada de fonte direta. As questões vêm nesse sentido. É fonte direta do direito administrativo, a lei, correto. É fonte direta do direito administrativo, a doutrina, incorreto. Porque a doutrina você vai ver que é uma fonte secundária. Mas bora lá. O que vem a ser uma fonte primária? Nós já sabemos que é uma fonte originária. E exemplos. Mais clássico, Constituição Federal. A CF sempre está envolvida em questões do direito administrativo, porque o administrativo e o constitucional sempre andam juntos. Um anda ali junto com o outro, um faz ligação junto com o outro. Então, em prova, até agora eu só vi questões envolvendo a Constituição Federal e também o cachorro. E principalmente súmulas vinculantes. Então, quando se falar, é o seguinte, qual é a confusão? A confusão é o seguinte, nós temos a lei, a doutrina, a jurisprudência, a doutrina e os costumes. A jurisprudência, ela não é fonte primária, ela é fonte secundária. Porém, o que vem a ser uma súmula vinculante? Uma súmula vinculante é o entendimento reiterado de um tribunal específico, o STF. Então, quando o STF diz, eu penso desse jeito, significa que ele pensa de acordo com a lei. E qual é uma das fontes primárias? Justamente as leis ordinárias. Eu estou falando aqui de uma maneira muito direta, porque se fosse explicar pormenorizado, não cai em prova, possivelmente você não ia aprender ou não ia saber explicar. Então, apenas saiba que o STF ele tem força de lei. Então, por isso que a súmula vinculante é uma fonte primária. As questões vão trazer nesse sentido. É fonte primária, é fonte direta do direito administrativo. Súmula vinculante, certo ou errado? Certo, porque está aqui também, beleza? Hierarquia. Tem hierarquia superior às demais fontes. Afinal, é uma fonte primária, é uma fonte direta. Então, obviamente, né? Se é primário, está acima do secundário. Pronto, aqui, criação, produzidos pelo Poder Legislativo, são principais fontes do direito administrativo, com exceção, aqui, são produzidos pelo Poder Legislativo, ok, exceto a vinculante, né, a súmula vinculante, porque é pelo STF. E a secundária, justamente, é o seguinte, jurisprudência, súmulas orientadoras. Perceba o seguinte, eu falei súmulas orientadoras, só quem faz súmulas vinculantes é o STF. Os demais tribunais podem muito bem fazer súmulas orientadoras, mas vinculante somente o STF. E as fontes secundárias têm hierarquia inferior às primárias. Ok? Então, com isso aqui é só um complemento que a gente já leu. Está aqui um mapa mental para vocês do que vem a ser as principais fontes do direito administrativo. Não cai muita questão, ok, mas de vez em quando cai, então você não pode perder uma questão besta, que isso aqui é um assunto fácil. Principais fontes. Lei é uma fonte principal, é uma fonte direta. A lei ela vai vincular tanto o particular quanto a administração pública. Ou seja, se está na lei, você tem que fazer. Por quê? Nós temos aqui a lei em sentido amplo e em sentido estrito, por exemplo. Sentido amplo, o particular pode fazer tudo que a lei não proíbe. Ok, isso é uma liberdade para o particular.
Já para a administração pública, ele pode fazer tudo que a lei manda. A administração pública tem que fazer somente o que a lei manda. Se a lei não mandou fazer tal coisa, você não faz. Simples. Já para o particular, ele pode fazer tudo que a lei não proíbe. Então, beleza. A súmula vinculante, como eu coloquei logo aqui abaixo, é uma fonte primária. Perceba o seguinte, a jurisprudência é uma fonte secundária. A jurisprudência ela não vai vincular a administração pública, mas a súmula vinculante vai. A doutrina é uma fonte indireta. O que vem a ser a doutrina? São os pensadores, são os escritores. Então, tá aqui, ó. Isso aqui são doutrinas de direito. Tudo isso aqui, um cara específico fez, ó. Nestor Távora, Rogério Sanches Cunha. Então, toda essa galera aqui, ó. Rafael Carvalho, Rezende de Oliveira. Esse aqui é administrativo. Então, toda essa galera que vocês não estão vendo, porque eu coloquei um filtro aqui para ficar fosco. Mas toda essa galera são doutrinadores. São pessoas que dedicaram suas vidas a estudar o direito e fazer conceitos sobre eles, ensinando para outras pessoas como você. Então, não precisa se preocupar, você não precisa ler um livro daquele, deixa que a gente lê e traz para vocês resumido. Você só precisa realmente do que está aqui na tela. E o que são costumes? Costumes são praxes administrativas, ou seja, regras sociais. São regras que vão gerir a sociedade. Ó, um advogado tem que se portar de determinado modo. Como assim determinado modo, Bruno? Um advogado vai de sunga para um tribunal? Não, não vai, porque existe um costume, existe uma praxe administrativa onde você tem que devidamente vestido com um terno, a roupa lá de advogado, né? Eu sabe bem como é que é. Então, do mesmo jeito, ao contrário não acontece. Você não vai para a praia de terno. Por quê? O costume daquele local, da praia, é estar com roupas leves, estar com roupa de banho, diferentemente do tribunal. E assim vai. Você não vai para o seu trabalho, por exemplo, vestido de sunga, né? Esse é o exemplo mais prático aqui. Se fosse, por exemplo, do professor Thales Moraes, seria bem mais baixo nível. E você aprende. Mas aqui, vamos deixar somente nesse nível juninho, para que você tenha entendido. Talvez você não saiba desse termo, mas só quem faz súmula vinculante é o STF. Pronto, aqui eu coloquei um adendo no material. E aqui vem o que vem a ser uma súmula vinculante. É uma súmula que tem uma força a mais do que as outras para poder vincular. E finalizamos nossa aula em 27 minutos aqui. Eu não estava mostrando até para vocês, mas aqui tem um texto lei para vocês lerem depois, ou antes, né? Já que você leu o material antes. E aqui vai cair na sua prova. Você não pode prosseguir para os demais assuntos sem ler esse tópico específico. Tudo que está aqui é tudo que a gente já conversou na aula. Então é o seguinte, ó, bota como meta pessoal. Toda vez que você estudar um assunto aqui do resumo, você estudou hoje a parte introdutória do direito administrativo. Próxima aula vai ser regime jurídico, por exemplo. Beleza. Então, antes de começar o estudo do regime jurídico, você vai ler o PDF anterior nessa parte específica, vai cair na sua prova. Só leia isso, porque você vai revisar o assunto anterior e vai avançar para o próximo, beleza? Então, com isso, encerramos nossa aula. Espero que você tenha gostado. Se tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários ou chame no WhatsApp. Críticas, se eu estiver falando muito rápido, por exemplo, também, deixe nos comentários. O carro do som está chegando. Valeu!